Saudações a todos vocês, meus amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus Vivo, coluna e fortaleza da verdade. Mais uma vez, a gente com alegria saúda todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, convidando já para fazer aquilo que a gente gosta, ler e meditar na palavra do Senhor. Por isso vamos fazer isso mais uma vez, que é bom e agradável para todos nós que amamos a Deus e que amamos também ouvir a palavra, porque essa palavra de Deus nos traz salvação, paz, tranquilidade e os ensinamentos para vivermos de uma forma feliz e abençoada por Ele. Por esse Criador amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Então, meus irmãos, o convite, primeiramente, é para a gente orar ao Senhor da Glória, para que Ele nos dê sabedoria e esteja conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede, através de sua misericórdia e graça, essa rica oportunidade de estarmos reunidos para ler e meditar a sua palavra e juntos a gente comungar e beber de um só Espírito, que é o teu Santo Espírito, que o Senhor Jesus assim nos concedeu. Pai Santo, habilita a gente, aumente a nossa inteligência para chegar ao alcance da gente verdadeiramente entender a sua palavra e saber o que o Senhor quer conosco, seus projetos para conosco, para a gente dizer amém e dizer seja bem-vindo, Senhor, e toma de conta, governe o nosso querer, governe o nosso caminhar, o nosso agir. Pai Santo, Senhor, como nosso Pai Criador, toma de conta de todo o nosso ser, de nós e todas as famílias nossa e de todos os ouvintes desse canal. Tudo nós te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, e tudo nós te agradecemos em nome dele, nosso Salvador, que o Senhor nos concedeu, seu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, ouvintes desse canal, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus capítulo 22, do versículo 35 ao versículo 40. E assim a gente lê a palavra de Deus, que nos fala desta forma. O mestre que mostra os dois grandes mandamentos da nova aliança. É assim que ele nos ensina hoje na nova aliança. Aproximando deles, alguns sábios da época perguntaram: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer com verdade, é infinitamente sábia, poderosa para salvar todos os que ouvem, creem e obedecem. Esses são chamados para a salvação, os que têm ouvidos, que ouvem, creem e obedecem, e vêm quando escutam o chamado do Mestre Jesus Cristo, como ele disse: as ovelhas, as que são minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. E eu conheço minhas ovelhas, todas elas pelo nome.
Quando ele chama pelo nome, no tempo determinado pelo Pai, elas vêm. Vêm com o intuito de renunciar ao mundo pecaminoso e vim para obedecer à voz do Mestre, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus estava aqui, já naquela época, e houve essa interrogação: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Sim, porque lá na lei de Moisés, que Deus deu através de Moisés, Deus escreveu a dedo 10 mandamentos. Muito difícil ou impossível de qualquer um ser humano ser salvo através da obediência daqueles 10 mandamentos, mas podemos ser salvos somente pela misericórdia, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Aí Deus, através de sua misericórdia e graça, envia Jesus, e o Senhor Jesus agora resume aqueles 10 mandamentos no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso vigor. Como é isso? É amar e obedecer, porque quem ama, obedece. Na antiga aliança existiam os sacrifícios. Jesus vem e diz: obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. A obediência é melhor do que o sacrifício. O arrependimento com obediência é melhor do que sacrificar. Ele até contou, no meio de tantas parábolas, uma delas, que um pai de família tinha 2 filhos. A um chegou e disse: filho, vai hoje para a roça. Ele disse: eu não vou, meu pai. Mas depois se arrependeu e foi. E no segundo ele disse: filho, vai para a roça. Ele disse: eu vou, mas não foi. Aí ele perguntou qual foi que fez a vontade do pai. Claro, o povo disseram: aquele que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Ele disse: justamente, é dessa forma mesmo. Bem-aventurado aqueles que se arrependem de suas culpas e passam a obedecer a Deus, passam a viver uma nova vida através da obediência, que é melhor do que o sacrifício. Então perguntam a ele, e Jesus ali resume aqueles 10 mandamentos da antiga aliança em 2. Perguntam a ele qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: vai, ama seu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, com todo o seu vigor, obedeça a Deus. Em outra parte ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, porque as outras coisas, Ele, o próprio Deus, se encarrega de nos dar, porque Ele é que é o dono de tudo, e tudo Ele tem para nos oferecer. Esse Deus Criador, único e bondoso, cheio de glória e de misericórdia e graça. Aí ele disse: ame a Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E o segundo mandamento é: ama teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, se vocês obedecerem, toda a lei e os profetas vocês cumprem. Nesses 2 mandamentos, hoje na nova aliança, em Cristo Jesus. E verdade é, através do amor, quem ama, lá na antiga aliança dizia: não matarás. Quem ama, não mata. Dizia: ama teu próximo mesmo. Quem ama, é claro, que não defrauda seu próximo em nada. Não roubarás. Quem ama, não rouba, não dá prejuízo nenhum ao seu próximo. Pelo contrário, tudo que é de bom para ele, quer para o seu próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, é isso. É você, tudo que querer de bom para você, você querer para o teu irmão, para o teu próximo. Tudo que você não querer para você porque não é bom, então ore a Deus para livrar o teu próximo daquilo ali também. E não deseje para o teu próximo aquilo que não é bom para você, também não vai ser bom para ele. Então os mandamentos de Deus é esse hoje na nova aliança: o amor. Através do amor a gente respeita, a gente
que ama, perdoa, porque não pode uma pessoa não amar e perdoar. Só pode perdoar de coração mesmo aqueles que amam de verdade, que recebem o amor. E o povo de Deus receberam esse amor de Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Nada mais pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem as dificuldades desse mundo, nem as coisas que vêm nos afrontar, nada. Nada, nem a fome, nem a miséria, porque a gente ora e Deus acode a gente na hora certa. Mas nada, nenhuma provação pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que Cristo Jesus semeou no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O amor supera tudo, o amor suporta. Quem ama não julga, quem ama perdoa, quem ama não mente, porque ama a Deus em primeiro plano e Deus é a verdade. Então, os filhos da verdade, os filhos de Deus, eles não mentem também, porque traz em si a verdade que Deus semeou sobre ele, porque o pai da mentira é o adversário. Por isso que Jesus disse, não mentais uns para os outros, mas falem somente a verdade, que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Quando uma coisa for sim, vocês digam que é sim, quando for não, diga que é não. O que passar disso é procedência maligna. Como? Quando o negócio for para você afirmar sim, você disser não, você está mentindo. Quando for para afirmar não e vocês disserem sim, está mentindo. Então seja sim, quando for sim, diga. Ainda que doa a verdade, mas falem a verdade. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Jesus nos ensinou a falar a verdade. Jesus nos ensinou a perdoar. Tanto é que ele nos deu um testemunho tão profundo do perdão com amor. Porque a própria palavra diz que Jesus pregava com autoridade, porque ele mesmo era a verdade. É a verdade e ainda está registrado na Bíblia. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Jesus deixou registrado nas Escrituras para que todos aqueles que leiam, creiam e obedeçam sejam salvos. E ele nos deu a maior prova de amor quando só fez o bem, só fez as curas, perdoou, aconselhava, porque ele era um bom conselheiro, como Isaías profetizou a respeito dele, dizia que ele era o bom conselheiro, príncipe da paz, ele semeou a paz, o Pai da eternidade, como palavra de Deus. E tudo de bom Jesus nos ensinou, mas fizeram tanto do mal a ele, caluniaram o caminho dele para o Calvário. Foi tanta malvadeza que fizeram com ele. Bateram, cuspiram e colocaram coroa de espinho, fizeram sangue e lá crucificaram. Crucificaram. E a gente tem que contemplar a mão furada, como diz lá no tetagrama. As mãos furadas com pregos. E olho por olho, dente por dente. O que quer dizer isso? As mãos furadas com pregos no madeiro significa para a gente contemplar o sofrimento do Cordeiro de Deus na cruz para nos livrar da lei, olho por olho, dente por dente. Da lei que não tinha misericórdia, a lei antiga. Mas hoje a lei da graça, a lei da misericórdia foi trazida e colocada em prática, foi ativada por Jesus Cristo, Filho de Deus, através de suas mãos furadas com pregos no madeiro. Ele nos livrou
quando diz mãos furadas com pregos no madeiro, é para a gente olhar e ter atenção no sacrifício de Cristo na cruz, para nos livrar da lei, olho por olho, dente por dente, e nos trazer hoje a lei do amor, a lei da misericórdia e da graça, que hoje está na ativa todo aquele que crê e ama a palavra de Deus, ama Jesus Cristo, também ama a Deus sobre todas as coisas, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça e ama ao próximo, ama o outro ser humano que está mais próximo a ele, como a ele mesmo. Estes são os ensinamentos que ele, o Mestre, o Senhor da Glória, Filho do Deus vivo, veio ao mundo e trouxe essa palavra de Deus com todos os ensinamentos bons para nós, principalmente o amor. Quem ama, cumpre e obedece todos os mandamentos da lei antiga, através do amor, do perdão. E ele, assim, para concluir o que a gente estava iniciando, deu o bom testemunho quando ele diz: ama teu próximo, perdoe. Foi o que ele recomendou muito, contou até parábolas do perdão, daquele homem que devia uma certa quantia a um patrão, e o patrão mandou chamar ele para prestar contas e ele não tinha com que pagar. Ele pediu clemência, pediu amor e pediu perdão a ele, e aquele patrão se compadeceu dele, perdoou a dívida dele. Ele, ao sair, encontrou uma outra pessoa que devia uma quantia menor do que o que ele devia àquele patrão que tinha acabado de perdoar ele. E ele foi cobrar a conta e o homem ali pediu clemência, pediu perdão a ele e ele não perdoou. Ele mandou ele para o cárcere, e as pessoas que viram aquela cena foram até ao ex-patrão dele que perdoou a dívida. O ex-patrão mandou chamar ele e disse: rapaz, como é que tu faz uma coisa dessa? Cadê o teu amor ao próximo? Eu te amei tanto, eu te perdoei uma conta até maior do que o que teu irmão te devia. Eu te acabei de perdoar uma quantia maior e você, uma quantia tão pequena, não conseguiu perdoar. Pois agora você vai para o cárcere também. E ele ali foi para o cárcere e pagou até o último centavo que estava devendo aquele homem no cárcere. O que Jesus quis dizer? Mesmo assim é o nosso Pai que está no céu. Se a gente perdoar o nosso irmão, nós seremos perdoados. Se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar a gente também. Se a gente usar de misericórdia, Deus usará de misericórdia conosco. E se a gente não usar de misericórdia, Deus também não vai usar de misericórdia. Por isso Ele manda a gente perdoar, para que também a gente seja perdoado. Até no Pai Nosso Ele diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus deu um testemunho tão profundo que, apesar de tantos sofrimentos, tantas maldades que fizeram com ele, e levaram ele apanhando muito, perdendo muito sangue, chega ali no Calvário, é crucificado, e antes de dar o último suspiro, para entregar o seu espírito a Deus, ele ainda olha para o céu e diz: Pai, perdoai-os que não sabem o que fazem. Isso é um testemunho muito grande de amor, isso é um testemunho muito grande, mostrando que a gente tem que pregar e viver o Evangelho. A gente tem que obedecer a Deus e ensinar aquilo que a gente também vive, para poder a gente ser fiel e verdadeiros filhos de Deus. Amar de coração, perdoar de coração e fazer tudo por amor ao nosso Pai que está no céu, para poder também a gente ser correspondido com o nosso Pai, de acordo com o que a gente ama ao nosso próximo, de acordo com o que a gente perdoa e de acordo com o que a gente usa de misericórdia para com o nosso próximo.
Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos da nova aliança de hoje, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deu o último suspiro, o véu do templo rasgou e passou tudo hoje a entrar na ativa os ensinamentos dele, do Filho, que o Pai enviou ao mundo. Porque Deus antigamente falava aos nossos pais, aos antepassados, através de seus santos profetas. Mas hoje ele nos fala através da palavra dele, que veio através de seu Filho. Ele fala através de seu Filho. E onde é que está a palavra de Deus? Está registrado na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, para a honra e glória do Pai e para a edificação do povo de Deus, para o crescimento de Deus, de nós, e o conhecimento de nós, conhecer Deus e crescer na graça e no conhecimento, reconhecendo a soberania de Deus sobre nós e o Pai nosso que a gente tem no céu, para a gente pedir tudo a Ele, agradecer tudo a Ele e ser grato a Ele, glorificar a Ele, porque só Deus é digno de toda honra e toda glória ao Pai que está sentado no trono, a esse Criador único e ao Cordeiro, seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com a minha família, e também esteja, que as bênçãos de Deus, a graça de Deus esteja com todos vocês, amados ouvintes desse canal. Hoje e sempre, Deus esteja abençoando todos vocês e os seus descendentes, para a honra e glória do Pai. Amém. Deus abençoe famílias.